Amém. Nós estamos hoje iniciando e vamos concluir o estudo de número 13, intitulado O Ministério dos Anjos, né? Onde nós vamos estar entendendo, né, de maneira geral, qual é o papel, né, qual será o papel que tem sido ao longo de toda a história da criação dos anjos na obra de Deus, né? Tanto em relação a Deus, quanto em relação aos tempos, em relação ao ministério deles em relação a Cristo. Ele é um fechamento, né? Nós já vimos demônios na semana passada, e obviamente Satanás e seus anjos caídos, vamos colocar assim, o seu propósito, né? E hoje nós vamos ver o ministério, né? Aquilo que é a função, né, dos anjos na criação, qual o propósito dele. Mas antes de nós iniciarmos, lembrar você que se estiver assistindo essa aula, entra no canal da igreja, tem a playlist, cada turma tem a playlist, essa turma tem a playlist com todas as aulas, ou quase todas as aulas, na verdade, acho que só não tem uma aula, a primeira aula que já havia dado um erro de gravação, mas os 13 estudos estão aqui no canal da igreja, fique à vontade para nos acompanhar aí, em nome de Jesus. Amém? Irmã Eliane vai orar por nós nessa noite, para abençoar nosso... Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, entrando na tua presença, Pai, eu venho te pedir, Senhor, que se faça presente no nosso meio, Senhor, nessa aula, Senhor, que a gente venha cada dia entender, Senhor, do seu esclarecimento, Pai, fortalece nossas vidas, Senhor, nossa fé, Senhor amado, abençoa essa aula, Jesus, que seja tudo feito para a sua honra e toda a glória, Senhor, abençoa cada um de nós que estamos participando, esclareça nossas mentes, Senhor, te entrego por tudo que seja feito e toda a honra e toda a glória que seja dada ao seu santo nome, Jesus, amém. Amém. Pastor, tá sem som. Opa, voltei. Então, nós estamos hoje no estudo de número 13, intitulado O Ministério dos Anjos, né? A intenção hoje é ter uma aula bastante objetiva, né? Nós já vimos bastante sobre esse tema, mas só para a gente amarrar o entendimento, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é uma análise bíblica, né? E cristocêntrica. Por que eu tenho associado, né? Sempre essa palavra, cristocêntrica, né? Ou essa ideia cristocêntrica à questão dos anjos. Porque, como eu tenho explicado nas últimas aulas, nós não temos nenhuma dificuldade em reconhecer, né, a existência, obviamente, desses seres espirituais que estão a serviço do Senhor, né? E daqueles que são, obviamente, os anjos caídos, né? São Satanás e seu exército. Nós cremos nessa batalha espiritual, cremos que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra espíritos, né? Potestades e autoridades das regiões celestiais. Mas, dito isso, né? Nós precisamos ter sempre uma visão cristocêntrica sobre esse assunto, ou seja, Cristo é o centro de todas as coisas, né? Não existe anjo que faça nada pela sua própria vontade, anjos do Senhor, tá? Não dos demônios, mas, né? Ou sem a permissão de Deus. Então, não existe culto aos anjos, né? Onde nós só vamos focar naquilo que os anjos estão fazendo. Os anjos estão cumprindo ou fazendo aquilo que o Senhor os ordenou, porque o seu Senhor, né, o Senhor dos exércitos é o Senhor desse grande exército de anjos, né? Então a gente tem uma análise bíblica cristocêntrica sobre a obra e sobre o propósito, né? Para a gente não ficar a igreja do anjo da bandeja de ouro, né? Que sobe, que desce, que vai. Não que a gente não acredite que possa ter essa manifestação, para deixar bem claro, isso é uma visão, né, espiritual. Mas também é claro que muitas e muitas igrejas, muitos e muitos irmãos vivem vamos dizer assim, né, uma espiritualidade que não condiz com a realidade nesse aspecto, né? Então, tudo isso baseado conforme as escrituras, né? Então, esse estudo visa proporcionar uma compreensão aprofundada dessa natureza, sua função, e principalmente a participação dos seres angelicais nos planos de Deus para a humanidade. Eles são servos, eles têm uma função e um propósito. Desde a criação, os anjos têm desempenhado um papel significativo na história da salvação, servindo como mensageiros divinos, executores da vontade soberana de Deus. E nesse estudo aqui de número 13, né, a nossa ideia é justamente aprofundar a hierarquia angelical e as diferentes manifestações, né? Sempre, como mais uma vez eu vou citar, com a centralidade de Cristo e de como seu ministério se alinha ao propósito redentor divino. Então, o roteiro da aula, né, o que eu espero, né? Estudaremos o mistério dos anjos a partir de 5 perspectivas fundamentais. Quais são elas? Primeira perspectiva, qual o papel deles em relação a Deus? Adoração, obediência e serviço divino. Segunda perspectiva, a segunda visão, né? Perspectiva imagina você olhando um evento, por exemplo, sei lá, alguma coisa que aconteceu na rua. Vou dar um exemplo aqui, um acidente de carro, né? A perspectiva não é que você está vendo vários eventos, você está vendo um único evento, que é o acidente, mas você pode ver ele de frente, de lado, de várias perspectivas, né? Do alto, de cima. Então, a perspectiva, ela sempre está falando sobre uma visão do mesmo evento. Então, a gente está olhando em 5 perspectivas. Primeiro, em relação a Deus. Segundo, em relação aos tempos, né? Da criação
até a consumação final, qual é o papel de cada desses seres, né, desses espíritos ministradores. Em relação ao ministério de Cristo, né, como ele serviu ou eles serviram ao Filho encarnado, né? Ou seja, quando Jesus se tornou carne e exerceu seu ministério aqui na Terra. Também em relação aos ímpios, né? Com a execução de juízos. E, por fim, em relação à própria igreja. Então, em relação a Deus, em relação aos tempos, em relação ao ministério de Cristo, em relação aos ímpios, em relação à própria igreja. Então, o objetivo é apresentar o ministério dos anjos de forma bíblica, cristocêntrica e pastoralmente segura, evitando extremos de negligência ou fascínio desordenado. Então, os dois extremos que eu sempre tenho falado, né? Tem muitas igrejas que negligenciam, principalmente igrejas tradicionais, né? Vamos dizer assim, racionais do ponto de vista da fé, como também tem pessoas que vivem um fascínio desordenado, né? Tudo é o anjo está aqui, o anjo está ali, e não necessariamente, né? Existe uma visão sobre algo espiritual, mas é só esse fascínio desordenado sobre esse tema. Então, em relação a Deus, né? Os anjos existem primariamente, né, qual é a primeira função dos anjos? É para a glória de Deus. Toda a sua existência, né, toda a existência dos anjos é orientada para a adoração ao Senhor, né? Como nós vimos, eles declarando que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A obediência, executam fielmente as ordens cumpridas. E a mensagem, né? O termo anjo, né? Significa mensageiro, né? Nós já vimos isso em outras aulas. Anjo, né? No original, ângelos, significa mensageiro, né? Aquele que carrega uma mensagem, portador de uma mensagem. De quem é essa mensagem? Deles? Não, do Senhor. E Salmo 103, de 20 a 21, né? Ele diz o seguinte, olha, bendigam o Senhor, vocês, no caso nós, seus anjos poderosos, que cumprem suas ordens, obedientes à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Então, os anjos são espíritos ministradores a serviço de Deus, né, para adorá-lo, para obedecê-lo e para carregar a sua mensagem. Então, em relação aos tempos, né, a criação, né, Jó 38:7 diz o seguinte, olha, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos gritavam de alegria. Nós já lemos esse texto aqui na escola. O discípulo é quando o Senhor inquire Jó, né? Jó meio que se coloca numa posição de não entender ou manifestar a sua falta de entendimento / questionamento por tudo que estava acontecendo. E o Senhor, e esse texto de Jó é poderoso, porque o Senhor confronta Jó, né? Diferente daquilo que nós vemos ou esperamos, né? Em relação a tudo isso que nós estamos falando, os anjos, né, eles acabam exercendo esse papel de mensageiros, e quando nós falamos do ponto de vista da criação, eles cantavam, eles adoravam a Deus, e nessa passagem de Jó, é justamente esse momento onde o Senhor questiona Jó, né? Na verdade, nem questiona, né? Quase que pede que Jó reduz, né? Ou exponha, melhor dizendo, a insignificância do conhecimento de Jó, né? Jó vem expondo esse não entendimento / questionamento a respeito das coisas, e o Senhor manda ele ficar de pé para que ele se apresente diante do Senhor e responda as perguntas que o Senhor faz a ele. E uma delas é onde você estava, né? Quando as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos gritavam de alegria, né? Enquanto ele fazia a criação, presente desde o princípio como testemunhas da obra criadora de Deus. E eu falava que esse texto é interessante porque o Senhor, né? O Senhor Deus, ele não, ao contrário do que nós pensamos, no momento de dúvida de Jó, ele não afaga Jó. Né? Jó era íntegro, era reto, tinha sido assolado por uma desgraça, por uma série de desgraças, tinha perdido seus filhos, perdido seu patrimônio, perdido seus bens. E ainda sobre seu questionamento, o Senhor não alivia, né, nesse aspecto, Jó. Pelo contrário, ele faz questão de demonstrar que Deus que ele é soberano, que ele é criador de céus e da terra e que ele sabe todas as coisas. Então, eles estavam, né, segundo esse texto de Jó, com o Senhor, né, testemunhas da criação, eles estavam participando, né, na história da redenção, anunciavam eventos importantes, protegiam o povo de Deus, executaram juízos divinos ao longo de toda a narrativa bíblica. Nós temos inúmeras narrativas onde os anjos, né, são participantes. Por exemplo, qual é a última praga do Egito? Vocês sabem? Vocês lembram? Pastor, tá sem som. Não, eu estou aguardando vocês falarem. Eu estava pedindo para ligar o ar-condicionado. Vocês lembram qual é a última praga do Egito? Quantas pragas foram no Egito? Vamos lá. Rapaz, Quantas pragas foram? eu sei que foi gafanhoto, a morte do Daniel arrebentando aí no chat, ó. 10 pragas, isso aí, Daniel. E a última foi a morte dos primogênitos. É interessante saber disso. Você
Sabe por que que é importante? Para nós sabermos a respeito disso, Cristiano. Você lembra, irmã Eliane, o que acontece na morte dos primogênitos? Vamos lá. O que isso tem a ver? Que isso tem a ver, por exemplo, com dia 7 de setembro, no dia após o batismo, nós vamos ter a nossa ceia na igreja. O que as pragas têm a ver com a ceia do Senhor, por exemplo? Vai ser difícil, Daniel. Fala aí. Pastor, eu gosto muito da história do Moisés e tal. Agora, Eu também realmente, não eu não lembro, sei. mas olha que eu vi esse filme, Não, até mas eu esse sei que. filme eu assisti 2 vezes esse filme, Eu olha que eu tô sei que. lembrando não, hein? Então, eu sei que morre que passa o cordeiro, o sangue na porta de cada um de nós, não é isso? Tu vai lá, passa o sopro e morre as crianças. Cada porta que você passa o sangue do cordeiro, o anjo não vai passar lá. Isso aí, tá no caminho certo. Vamos lá, Daniele já tá arrebentando aí como é que fala no chat aqui da aula aqui, ó. Ela falou, instituída a Páscoa. Morte do primogênito é instituída a Páscoa. Beleza, então tá todo mundo aqui, passa o sangue na porta, Cristiano colocou. Mas o que isso tem a ver com a ceia do Senhor? Você vai pensar, mesmo. Ué, mas quando você ceia, pastor, é em memória de Cristo. Aí eu não sei explicar como funciona. Não, tá certo, tá tudo certo. Até agora não tem nada errado, tá tudo direitinho. Estou deixando vocês mesmo para a gente pensar. Vamos lá, a gente tem morte do primogênito, sangue na porta, instituição da Páscoa. O que tem a ver? Como é que ela se correlaciona com a ceia do Senhor? Eu não sei explicar, mas eu sei que morreu o primogênito porque foi desobediência a Deus que o rei não respeitou. Eu entendo que é assim, né? Isso, Faraó estava ali, né? Ele estava, como é que se Mas o fala? faraó cultuava outros deuses, pastor. Ele não acreditava em Deus. Essa é a Isso, ele estava verdade. resistente, exatamente. E aí Deus estabelece contra a dureza, né, do coração, Deus estabelece vamos dizer assim, né, Deus estabelece como é que se fala? Deus estabelece não sei, não é bem um castigo, né, uma sentença, a palavra é essa, uma sentença. Deus estabelece uma sentença contra Faraó, que é a morte dos primogênitos, né? Então, mas Moisés foi lá e avisou, ele não quis ouvir Moisés, e aconteceu. Isso. O que tem a ver com Cristo? O que tem a ver com a ceia? Aí complica, realmente estou tentando linkar, mas eu não estou conseguindo. Eu também não tô conseguindo, tô tentando lembrar aqui, mas eu não tô conseguindo não, né? Não tô conseguindo distinguir não. Não? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a nossa telinha aqui. Estão vendo aí a nossa telinha? Nossa telinha de aula? Carregou? Foi? Eu tô vendo. Tá vendo aqui, né? Nossa telinha? Foi também. Sim. Então, deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a nossa telinha do nosso estudo, né? Que a gente estava fazendo com os nossos andamentos. Eu vou só aproveitar aqui, ó, nós temos outras coisas aqui. Vou puxar aqui para o lado, então, para nós olhar. Então, vamos lá. Nós temos 10 pragas, certo? Dureza do coração, 10 pragas do Egito. Deixa eu aumentar aqui, senão vocês não vão enxergar. 10 pragas. A última delas, né, tiveram várias pragas, e depois vocês estudem isso, porque é muito interessante, a gente pode ver isso. Tem a ver, cada uma daquelas, Deus atingiu um Deus, né, porque, como o Cristiano falou, Faraó acreditava em outros deuses. Cada uma daquelas pragas atingiu um tipo de Deus majoritário, né? O último Deus atingido foi o próprio Faraó, que era considerado Deus na cultura egípcia. Então, Deus faz 10 pragas. A última praga, né? Essa última praga é a morte dos primogênitos. Eu preciso que vocês sempre... Por que eu estou fazendo questão de fazer isso? Porque é importante que a gente tenha esse exercício de entender que tudo, absolutamente tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Sempre, sempre. O Antigo Testamento, ele é a revelação progressiva daquilo que haveria acontecer, do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus que haveria de vir. Então, quando eu fiz lá atrás, né, a nossa aula, lembra que eu fiz vou até colocar aqui, eu fiz até uma linha do tempo para vocês. Eu falava assim, ó, aqui tem Deus, lá na eternidade, né, vendo de eternidade a eternidade. Aí aqui tem a queda do homem. Aí eu falava assim, ó, na queda do homem, você tem aqui até a cruz do Calvário, a continuidade. Então aqui você tem o Antigo Testamento, que aponta sempre para Cristo. E você tem um Novo Testamento, que sempre vai falar de Cristo. Então por isso é tudo sobre ele, certo? Então Deus estabelece, todos nós estávamos, lembra que eu falei que isso para o inferno, para a queda, para a morte eterna, e Deus estabelece um novo e vivo caminho para nós voltarmos a viver com ele eternamente. Bom, então, tudo no Antigo Testamento vai apontar para Cristo. Então, a gente tem uma última praga que tem a ver com os primogênitos, como o Daniel falou, como o Cristiano falou. A última praga, a gente tem primogênito, certo? Vamos começar aqui. O que significa primogênito? Primeiro filho. Primeiro filho, certo? Amém.
Quem é aquele que a Bíblia define como sendo o primogênito da criação? É o próprio Cristo, não é isso? A Bíblia fala que Jesus é unigênito, né? Ele é unigênito. O que é unigênito? Unigênito, filho de Deus. Unigênito significa único gerado, da mesma essência, da mesma natureza. Então, ele é Deus porque ele é da mesma natureza de Deus. Então, logo, ele é Deus. Por isso é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no mistério que é a Trindade. Só que a Bíblia fala que depois que Cristo vem, morre, ressuscita ao terceiro dia e ascende aos céus, ele passa a ser o primogênito da criação. Por quê? Porque qual é a nossa esperança? A minha, a sua, de cada um de nós. Que assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós morreremos e ressuscitaremos. Amém? E assim como Cristo morreu e ressuscitou e recebeu um corpo glorioso, glorificado, né? Um corpo perfeito, né? Para e ascender aos céus, assim também haverá com nós. Ocorrerá com cada um de nós. O pastor Paulo fala que aquilo que é corruptível, que é o nosso corpo, se revestirá de incorruptibilidade, que é o corpo glorificado que o Senhor nos concederá. Então, a partir daí, como Jesus é o primeiro a receber esse corpo, e como Jesus nos fez co-herdeiros, filhos de Deus, Cristiano, Daniele, Lúcia, Eliane, nós não somos mais servos, nós somos filhos de Deus, fomos feitos em Cristo, filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus, por consequência, somos irmãos em Cristo, e irmãos de Cristo nesse aspecto. Logo, se Cristo é o primeiro de nós, irmãos, a receber esse corpo glorioso, glorificado e a ressuscitar entre os mortos, ele é o primogênito da criação. Está entendido isso? Foi até aqui tudo bem? Então, quando nós falamos desse processo, o que Deus estava atacando? Estava atacando os primogênitos do Egito. E aí, como o Cristiano falou, qual era a ordem? Pegar um cordeiro, né? Pegar lá o cordeiro, matar o cordeiro, e ir no umbral da porta e passar o sangue do cordeiro. Para que o anjo da morte, né, tinha lá o anjo da morte, quando ele passasse, né, os braços, quando ele passasse, ele veria o sangue na porta e a morte não entraria naquele lugar. O primogênito daquela casa seria salvo, enquanto onde não houvesse o sangue, o primogênito seria morto. O nome desse evento, como a Daniele falou, é a Páscoa. Certo? A Páscoa significa em hebraico é Pesach, assim que se escreve. Páscoa igual Pesach, que é igual a passar. Por que Páscoa? Porque o anjo do Senhor passaria naquele dia e todo aquele que não fosse encontrado com o sangue na porta, ele haveria de morrer. Né? Haveria de morrer. Ó, entendendo isso como um simbolismo, tudo apontando para Cristo, nós vamos alguns anos para frente. Pastor? Pode falar. Não, dentro dessa lógica, se antes era assim, Uhum. então significa que hoje, quando você não tem Jesus, entendeu, no seu coração, você também não é salvo, você vai estar morto. Exatamente. Por quê? Agora, a gente vai andar alguns anos para frente. Você vai encontrar a última ceia lá com Jesus, né? E os seus apóstolos na ceia. Na última ceia, quando Jesus estabelece a sua ceia memorial. Amém? Amém. O que acontecia na Páscoa? Nós temos o sangue aqui, que vai na porta, e eles também são orientados a comer ervas amargas e pães asmos, pão asmo, que é igual a pão sem fermento, aqui na Páscoa judaica. Aqui. Então, você vai encontrar, alguns anos depois, Jesus nesse mesmo processo. A ceia do Senhor, a última ceia, ele é feito em que momento da história? Que data comemorativa? É uma data. Qual é a data? Em que feriado ocorre, no feriado judaico ocorre a data? Hein? Que feriado ocorre a ceia? Quando que Jesus reúne seus discípulos para a última ceia? Como assim, pastor? A data? O Jesus ele reúne para a última ceia, certo? É na Páscoa, é antes dele ser entregue lá, tomar o beijo do Judas lá. Na Páscoa. É isso? É simples mesmo, não precisa ficar com o pensamento é simples. Então, eles estão aqui também no feriado de Páscoa, certo? Não é isso? Isso. No feriado de Páscoa. Nós temos aqui, no feriado de Páscoa agora, nós temos o pão, que é o corpo de Cristo, que ele substitui. Nós temos o sangue, que Jesus fala que é o cálice da nova aliança. E quem é o cordeiro? Jesus, certo? Então, quando Jesus estabelece a ceia, ele termina com a necessidade da execução da Páscoa, da forma como era feita, porque depois desse dia, eles celebravam a Páscoa, né, para se lembrar daquilo que o Senhor tinha feito. A Páscoa era em memória daquilo que Deus tinha feito com eles no Egito. Libertado eles de Faraó, libertado eles das garras de Faraó, libertado eles do Egito, peraí, só um minutinho, entrou aqui, libertou eles de Faraó, libertou eles da escravidão, deu direção para uma promessa, libertou eles da morte através do sangue.
tudo isso Jesus elimina da Páscoa porque ele se torna o Cordeiro Pascal. E agora, o sangue derramado de Cristo, não mais colocado como do Cordeiro na porta, só que essa porta, ela ainda existe. E onde que está esse sangue colocado na porta? No meio do seu coração. Quando nós abrimos o nosso coração para recebermos a Cristo, o sangue de Jesus é derramado sobre a nossa vida, de maneira que o sangue do Cordeiro, acabou fechando aqui, que o sangue do Cordeiro, ele é... Paz, pastor Rodrigo, tá nos ouvindo, pastor? Paz, pastor, estou ouvindo sim, graças a Deus. Pastor, eu leio aqui porque pastor Rodrigo... Ô, glória! Aleluias! Glória A a paz, Deus. pastor! A paz, pastor! Paz, irmãos, Oh, paz, minha aleluia. igreja querida. Glória a Deus! E Eu aleluia! vou até fechar aqui, pode continuar, pastor. Estou na Páscoa, sangue do Cordeiro. Não, que nada. Hoje eu estou só de ouvinte. Amém. Que alegria, meu irmão, você está aqui. Que alegria. Muito obrigado. Então, para mim, Amém. poxa, é uma alegria, que felicidade. Mas, ó, fica à vontade aí, pastor, que se você quiser falar, sei que o coração de pastor já deve estar pulsando, né? Dar uma palavra, compartilhar, fica à vontade aí. Continuar a Nem minha falta. Uma aula aqui, saudade né? de estar junto dos irmãos, de estar fazendo a obra do Senhor, mas é tudo no tempo de Deus. Amém. Domingo a gente está junto, né? Se Deus quiser, né? Em nome de Jesus. Amém, amém. Então, como eu estava falando, é que fica à vontade, tá, pastor? Fica com o microfone aberto e fique à vontade aí. Então, quando Tá nós bom. temos, só para te colocar no contexto, né? Eu tô apresentando o último estudo, né? Que é o Ministério dos Anjos, né? E aí aí acabou que a gente caiu em anjo sobre 5 perspectivas, né? A anjos em relação a Deus, em relação aos tempos, né? Ao longo da história da salvação, em relação a Cristo, ao ministério de Cristo, né, quando eles serviram ao Senhor aqui na Terra, quando ele estava encarnado, em relação à execução de juízo contra ímpios e em relação à igreja. Né? Então, todo o segundo ponto, que é em relação à história, eu estou falando do anjo do Senhor que passa no Egito, por exemplo, né? Naquela época, para executar a última praga, que é dos primogênitos. E aí, a minha pergunta para eles foi o que a Páscoa tem a ver, né, com a ceia do Senhor, e eu estou nessa explicação. Fala, Cristiano, pode falar. Primeiro eu queria falar da alegria de ter o pastor Rodrigo com a gente. Muito feliz, muito feliz. Ô, meu, obrigado. E assim, o importante, assim, nós estamos falando de anjos, mas o interessante na aula é essa dinâmica, porque às vezes entra um assunto que a gente está buscando conhecimento, e é muito interessante. Amém. E assim, essa colocação que o senhor falou da Páscoa, cara, como é simbólico, como é bonito você entender isso, porque eu não tinha esse entendimento, é muito bonito. Aí, aproveitando, pastor, eu sei que não é um ensejo, mas espera aí, por que a Bíblia sempre disse e sempre indicou a vinda de Cristo, né, no Antigo Testamento, e o Novo comprova toda a passagem de Cristo, e cientificamente já está sendo comprovado que Jesus Cristo existiu. Por que existe religiões de crença e por que existe, eu não sei se é o Corão, não sei qual é a religião, não sou um especialista nisso, que não acredita que Jesus Cristo veio, que ele é o Messias? Não, então, vamos lá. É só para a gente. Eu vou abrir aqui o parênteses, então. Hoje, nenhuma. Eu não vou nem entrar do ponto de vista de fé, propriamente dito, tá? Nenhuma religião séria hoje, Cristiano, séria que eu digo assim, né? Não estou fazendo aqui distinção entre religiões, mas nenhuma grande religião séria, nenhuma delas nega Jesus no sentido existencial, né? O que eu estou dizendo? Uma coisa, e é o nosso ponto de vista, que é uma distorção demoníaca, é receber e acreditar que Jesus existiu. Essas todas, a maioria das vezes, sem dúvida alguma, aceita. Kardecismo, por exemplo, acredita que Jesus veio, Jesus era um irmão como nós e era um espírito evoluído. Islamismo, né? Acredita que Jesus veio, que ele existiu, mas ele era um grande profeta. O judaísmo acredita que ele foi um mestre rebelde lá no início do milênio, né, no primeiro século, né? Todas as religiões, a maioria delas, se ela for séria, ela reconhece porque é um fato indiscutível, tanto que o nosso calendário, por exemplo, é dividido em antes e depois de Cristo, né? Apesar de ser um calendário cristão, mas então assim, do ponto de vista de reconhecer que Jesus existiu, se a pessoa for séria
minimamente séria e honesta intelectualmente, ela reconhece, né? Você encontrar alguém que fala assim, não, Jesus é mentira, não existiu. Provavelmente é alguém que é muito ignorante a respeito da coisa mais básica assim, de conhecimento científico, filosófico, religioso, né? Então, assim, esse é um ponto, tá? Então, essa é a questão aqui. Onde é que é o ponto crítico, então, uma vez que eles reconhecem? É justamente naquilo que nós estamos falando na Cartas para o Novo Mundo, todas as pregações da igreja. Eu citei sobre isso, né? O próprio Satanás e seus demônios, Tiago fala que eles reconhecem. Ele fala assim, vocês creem em Cristo? Satanás e seus demônios também creem. Os demônios também creem. Então, crer no sentido de existência, até os demônios creem. Qual é a diferença? É reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a diferença. Nós vimos aqui na aula que os anjos caídos são incapazes de se arrepender porque pecaram no seu espírito. Então, os anjos caídos não têm essa questão. O ser humano não consegue, porque nós estamos mortos, nossos delitos e pecados, ver, né, enxergar a Cristo como seu Salvador, a não ser que nós abramos a nossa vida para a ação do santo. Lembra que eu falei em Efésios capítulo 1, que há mesmo poder para nos trazer da morte para a vida, Jesus da morte para a vida, é necessário para que nós sejamos tirados da morte dos nossos pecados para podermos passar a entender e a receber a Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que é tão importante confessar com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aceitar a Cristo verbalmente é muito mais do que um ato, vamos dizer assim, dogmático da igreja protestante, é uma exigência bíblica. Toda língua confessará. Confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e será salvo você e sua casa. Apocalipse 3:20 fala, eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. E o que a ceia implica? Sangue, pão, cordeiro, passado o sangue na porta do coração, que livra da morte. Então, assim como o Antigo Testamento, a Páscoa apontava, o Senhor continua nos livrando do anjo da morte. O Senhor continua nos livrando da execução do seu juízo. Deus estabeleceu um juízo contra Faraó e o Egito. Deus vai estabelecer e já estabeleceu um juízo contra todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, porque o salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Nós vamos ver no próximo módulo. Pecado é ratar, é literalmente errar o alvo. Quando você erra o alvo, a Bíblia chega a dizer em Gênesis, quando o Senhor se aproxima lembra dos irmãos? Caim e Abel? Quando Caim se deixa dominar pela inveja de Abel, que tenta no seu coração matar, o Senhor avisa, ele fala, olha, Caim, o pecado, ele está como um animal, ele está à porta querendo devorar você, como fosse um lobo, sabe? Como fosse um animal querendo devorar, querendo te levar para a morte. Então, quando nós entendemos esse processo, a ceia fica muito mais rica, porque ela se torna espiritual e, ao mesmo tempo, memorial. Assim como na Páscoa se fazia em memória do livramento do Egito, que para nós, o Egito para nós é o mundo, o Egito espiritual é o mundo. Quem era Faraó? Ou quem é Faraó para nós espiritualmente? É Satanás. Quando você recebeu a Cristo, Cristiano, como Senhor e Salvador da sua vida, confessando que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você abriu a porta do seu coração. Quando você abriu a porta, o Cordeiro entrou, o sangue cobriu a sua vida, você foi livre da morte, salvo das garras de Faraó e liberto do mundo, que é o Egito, espiritualmente falando. Então, todos os domingos de ceia, e a gente faz uma vez por mês por uma convenção, a gente podia fazer todo domingo, por exemplo, ou cada 2 meses, não importa, mas todas as vezes que nós fazemos a ceia, por isso que Jesus fala, olha, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, sou eu que vou morrer por vocês. Assim como o cordeiro lá no Egito morreu para que os filhos primogênitos não morressem, assim também o Cordeiro de Deus morreu para que nós não morrêssemos. Assim lá como o sangue livrou o povo da morte no Egito, assim hoje o sangue de Cristo nos lembra da condenação e da morte eterna. E assim como a passada, né, o Pessac, a Páscoa, a passada direcionou eles para a saída do Egito em direção a Canaã, a terra prometida, assim também, todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós não só celebramos o que foi feito, mas celebramos aquilo que será feito, aquilo que acontecerá. Porque nós estamos sendo conduzidos para Canaã celestial, para a promessa de Deus celestial. A cidade é feita de ouro, a cidade onde não precisa de sol, porque o próprio Senhor, como diz em Apocalipse 22, ele será sol para aqueles que creram em seu nome. A cidade onde Deus prometeu que o Cristiano estará, que a Daniela estará, que o Rodrigo estará, que a Eliane estará, que o Lúcio estará, e onde toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Não haverá mais choro,
nem tristeza, apenas a alegria de vivermos eternamente num corpo glorioso aos pés do nosso Senhor. Esse é o que nós celebramos na ceia do Senhor. É sobre isso, porque nós temos no nosso coração. Por isso que é importante, quando nós convidamos alguém, não sei se você lembra dessa conversa que nós tivemos lá, né, Cristiano, lá atrás no hotel, eu falava, Cristiano, vamos orar oficialmente, né? Você falava, poxa, eu tenho um temor no Senhor no coração, vamos orar, para que você receba hoje Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A maioria de nós, se não todos nós, quando fizemos essa oração, a oração do pecador, nós não tínhamos noção do que aconteceria. Assim como o povo não tinha noção quando passou o sangue do Cordeiro na porta, do que aconteceria. Mas a verdade é quando Jesus entra, quando o Cordeiro derrama o seu sangue, tudo muda na nossa vida, tudo muda na nossa vida, tudo se faz novo e nós somos direcionados para a vontade e propósito de Deus na nossa vida. Amém? Amém, pastor. É por isso que é muito importante ter aula no CETEB, porque eu tinha um entendimento que as pessoas não entendiam ou não acreditavam em Jesus. Não é verdade. Todos sabem, têm certeza, mas cada um tem a interpretação. Uns acham que foi profeta. Eu acredito fielmente que ele é o meu Salvador. Cada um com as suas crenças. Por isso que é importante a aula do CETEB para esse tipo de esclarecimento, como o senhor fala. Tem que buscar conhecimento para que você entenda daquilo que você está falando, né? E para a gente que cumpre, né? O pastor Rodrigo que gosta, né? O pastor Rodrigo é fã de Pedro, né? Primeira Pedro, segunda Pedro, né, pastor? Sempre que dá uma palavra, ele traz Pedro. Por isso que Pedro fala, né? Pedro fala que nós temos que estar apto, né? Para dar a razão da nossa fé a qualquer um que questione sobre ela. Quando alguém perguntar, Cristiano, mas por que dizer? Tá bom, Jesus existiu, mas por que é Senhor e Salvador da sua vida? Tem gente que vai falar, porque eu estou na igreja, porque o pastor Lúcio falou, porque eu dou dízimo, porque eu vou todo domingo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Ele é aquele que teve a sua morte substitutiva. Eu era pecador, você era pecador. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Nele nós temos a esperança que ainda que as nossas lágrimas não sejam enxugadas nesse mundo, ainda que o desespero bata a nossa porta nesse mundo, nós viveremos eternamente com Ele, num local onde o próprio Senhor será a luz do nosso dia. Nós seremos aquecidos não mais pelo sol, mas pela presença do Senhor. E não haverá mais choro, e não haverá mais tristeza. Nós viveremos eternamente com o Senhor. Esse é o motivo da nossa alegria. Eu e você, nós estamos condenados. Havia uma sentença de morte sobre nossas... Lembra que eu dei esse texto, Colossenses? E a dívida que havia contra nós foi pregada na cruz do Calvário. E Jesus disse, tetelestai, está consumado, está pago. E ali o sangue foi derramado sobre nossas vidas para a eternidade, para a salvação eterna. Esse é o motivo da nossa fé. Nós não servimos a Cristo porque Ele pode nos dar uma bênção, um carro. Claro que ele pode. Óbvio, ele pode tudo. Deus pode tudo. É isso que as pessoas não entendem. O Senhor pode tudo. Ah, claro que eu gostaria de receber. Claro que nós nos alegraria. Claro que tudo isso. Mas não é sobre isso. Nós não seguimos a Cristo por isso. Amém? Amém. Amém. Quer falar, pastorzão? Abriu o microfone, manda ver. Então, esse é na história da redenção, né? Então, a consumação, né? Eu falei aqui, ele vai consumir, fazer Mateus 24, né? Grave esse texto. Mateus 24 é o sermão escatológico de Cristo, né? Que é sermão? É pregação escatológica das últimas coisas. Mateus 24 é a pregação de Jesus sobre as últimas coisas, sobre o final de todas as coisas, sobre o final dos tempos, consumação. E ele fala, olha, e ele enviará, né, o Pai enviará os seus anjos com a grande som da trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Ele está falando sobre as últimas coisas. Quando a última trombeta tocar, o Senhor vai mandar os seus anjos, seus espíritos, seus servos, reunir o Cristiano, o Lúcio, o John nos Estados Unidos, o Javier na Espanha, sei lá, o François na França, a Tamikaki lá no Japão, entende? Deus vai reunir dos quatro cantos das todas as extremidades o seu povo eleito para levar definitivamente para morar com ele. Uma das experiências mais impactantes que eu tive foi quando eu fui para a Espanha servir como missionário, e eu fui, no primeiro culto que eu participei, tinha brasileiros, espanhóis, americanos, franceses, japoneses, sul-africanos, colombianos, venezuelanos, argentinos, e como é lindo. O meu maior impacto foi que eu entrei no culto onde a gente estava cantando um louvor que é meio que traduzido para todas as línguas, né? De várias línguas, e ver Deus sendo louvado em diversas línguas e idiomas diferentes, é você ver que Deus está salvando gente de toda tribo, língua e nação. Nós estamos aqui e o Senhor está salvando na África, nós estamos aqui, o Senhor está salvando na Espanha, nós estamos aqui e o Senhor está salvando agora na Alemanha. A obra do Senhor não para. E por isso que eu falo que nós precisamos fazer parte, fazer aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é salvar, libertar do Egito, derramar o seu sangue
e direcionar para a terra prometida. É simples como isso o Evangelho. E essa é a boa nova. Essa é a boa notícia que nós temos. Os anjos são participantes ativos em todos os momentos da história da salvação, né? Sempre servindo aos propósitos de Deus. Então, em relação ao ministério de Cristo, que é a terceira ótica, né? Todo ministério angélico, né, dos anjos, é em essência cristocêntrico. Os anjos servem ao plano redentor centrado na pessoa de obra de Cristo. Então, eles estavam na encarnação de Jesus, né? Na encarnação, não reencarnação. Nós não acreditamos em reencarnação, ou seja, eu morrer e entrar numa outra carne, reencarnar novamente numa outra carne. Morri Lúcio, vou morrer e vou reencarnar João. Vou morrer e vou reencarnar Maria. Isso é reencarnação. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos na encarnação. Eu encarnei como Lúcio, eu vou morrer como Lúcio, e na volta do Senhor eu ressuscitarei como Lúcio. Não várias vidas, uma única vida. Ao homem é dado somente poder morrer uma única vez. É nisso que nós cremos. Então, encarnação, Jesus se tornou carne. Na encarnação de Cristo, os anjos estavam presentes na anunciação, né, a Maria, sobre a vinda de Jesus, né? Na vida terrena, né, quando, por exemplo, eles serviram a Jesus depois do jejum, né, no deserto, 40 dias de jejum, estarão na segunda vida de Cristo, e estiveram, que eu voltei, estavam na vida terrena, estavam na paixão de Cristo, né? Quando fala lá nos últimos momentos, né, que um anjo veio do céu que fortalecia o Espírito do Senhor, estavam na ressurreição, né, quando a pedra rola, quando estavam lá os anjos do Senhor, quando as mulheres chegam no sepulcro, e estavam também na sua ascensão, né? Quando Atos capítulo 1, versículo 10 a 11, quando Jesus diz, olha, permanecei em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos, Lucas, né, o evangelista Lucas, que escreveu também Atos, ele diz, olha, Jesus começa a ascender os céus, e aí as pessoas ficam olhando. Imagina, eu começar a subir no meio da igreja e ir para o céu. É isso, né? Jesus ascendeu. E os homens ficaram atônitos olhando, e aparece dois anjos, fala, dois homens vestidos de branco, colocaram-se ao lado deles e disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus voltará da mesma forma como viram subir. Quer dizer, assim como Jesus subiu, Jesus voltará, e essa é a nossa esperança. E na segunda vinda, né, que acompanhará um Cristo glorificado em seu retorno. Então, está claro aqui, principalmente o conceito de encarnação, tá tudo bem? Posso seguir? Pode seguir. Posso seguir? Amém. Sim, pode seguir. Tá. Então, em relação aos ímpios, né, nós já falamos, né, os anjos manifestarão e manifestam a justiça e a santidade de Deus, né, executam o juízo determinado por Deus contra o mal, sinalizam a seriedade do pecado e a certeza do juízo divino, e agem sempre sob a autoridade divina, nunca por iniciativa própria, né? Atos 12, capítulo 23, versículo 23, também diz isso. Ó, imediatamente, porque Herodes não glorificou a Deus, um anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido por vermes e morreu. Ele aqui executando, né, juízo na vida de Herodes. Então, sempre nós vamos ver os anjos a serviço do Senhor e sob ordem do Senhor. São seres intelectualmente muito desenvolvidos, aguçados, muito mais do que o ser humano, providos de poder, de velocidade, né? São espirituais, mas sempre ao serviço do Senhor. Eu já falei sobre isso em Hebreus 1,14, né? Em relação à igreja, eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia deixa claro que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, aqui o sustenta a sua e a minha vida. Isso olha que coisa tremenda, né? O que sustenta a minha e sua vida é que o Senhor coloca o seu exército acampado ao seu redor. O cristiano, quando sai para trabalhar, é o exército do Senhor que está acampado, guardando você de todas as investidas de Satanás e de seus demônios. A irmã Eliane, a Daniele, o pastor Rodrigo, a mim, o Senhor está ao nosso redor, nos guardando, guerreando pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, né? Olha que coisa linda o Senhor. A Bíblia diz que o guarda de Sião não dorme, nem cochila, né? O Senhor não dorme. Enquanto nós dormimos, o Senhor está atento a tudo e a todos, em todo o tempo, guardando aqueles que são seus para todos sempre. Isso é muito lindo, isso é poderoso, né? Proteção, né? Salmos 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não só acampa, mas livra. Deus usa os anjos para proteger fisicamente seu povo em situações de perigo. Instrução, né? Os anjos comunicam a vontade de Deus e sua palavra em momentos específicos da história redentora. E também consolo, né? Atos 27, pois ontem à noite esteve comigo um anjo de Deus, a quem pertence e a quem adora, dizendo-me, não tenha medo, Paulo. Ou seja, um anjo do Senhor apareceu a Paulo está dizendo, eu pertenço a Deus, eu adoro a Deus, e ontem eu estava triste, estava preso, estava mal, estava em depressão, acho que não foi um dia bom, né? Foi um dia muito difícil, mas o anjo do Senhor apareceu para mim, para me reanimar, para animar meu coração. Então, qual é o princípio pastoral, né?
Nós devemos ter gratidão pelo cuidado providencial de Deus por meio dos anjos, sem cair em superstição, curiosidade doentia ou angelolatria, né? Que é a idolatria de anjos. Tem gente que abre lá o jornal Lance, sei lá, o jornal Meia Hora, e olha lá, hoje é dia de Lalael, né? Gargamel, Querumel, pão com mel, sei lá, qualquer coisa com el, é o anjo do dia. Não existe isso. A Bíblia só nos revela é, o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel, só esse o nome. Qualquer coisa a partir daí é angelolatria, é adoração de anjos, é superstição, é curiosidade doentia sobre esse assunto. Mas só precisamos entender o seguinte: o Senhor está nos guardando e o seu poderoso exército está sobre nós e ao nosso redor. Então você não está sozinho, além do Senhor estar com você, o seu exército poderoso está a nosso redor e serviço. Princípios doutrinários, né? Para um ensino saudável sobre os anjos, nós devemos observar alguns pontos, né? Cristocentrismo, como eu já falei, né? Cristo é o centro, né? A gente não pode ter um interesse independente. Eu vou só estudar antes que eu me fascinei por... Não, estuda Cristo. Os anjos são espíritos ministradores. Sola Escritura, né? Que é um dos pontos 5 solas que nós falamos. Que é somente a Escritura. Devemos nos limitar ao que a Escritura revela, evitando especulação, tradição, experiências não fundamentadas. Tem gente que usa a cabala judaica, só porque é judaica, não, meu irmão, não interessa, pode ser judaica, aramaica, não interessa. Nós cremos, somos protestantes, só a Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse, é que são a nossa única regra de fé, e o que ela diz é o suficiente para nós termos. Fora disso, misticismo, foge daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. A ordem da criação, né? Os anjos são criaturas de Deus e não mini-divindades, né? Lembra que eu falei que o diabo não luta contra Deus, né? É o Senhor, os anjos são criaturas, demônios, anjos, não importa. São todas criaturas como nós somos, né? O Senhor é soberano, Ele é o Criador. Eles têm poder limitado e estão sob a autoridade divina. E eles servem para a edificação da igreja, né? O ensino sobre os anjos deve fortalecer a santidade, o consolo, a coragem na missão, mas não distrair da adoração a Deus, né? Então, para que nós precisamos edificar a igreja em relação aos anjos? Justamente isso, para fortalecer a sua fé. Pastor, estou passando uma batalha tremenda, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Pastor, estou desesperado, meu filho saiu aqui descabeçado, foi beber, foi com minha filha, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. O Senhor guarda você, guarda sua família, né? Guarda seus filhos. Nós devemos descansar nele em todo o tempo. E aí as aplicações práticas, né? Como eu falei agora, né? Confiança. Deus governa e cuida do seu povo providencialmente, né? Inclusive por meio dos anjos. Esperança também, né? Juízo, né? E vitória, como eu falei, né? Nós precisamos ter o juízo final e a vitória de Cristo são certezas. Eu falei isso 2 aulas atrás. Não é que talvez Jesus ganhe no final, Jesus já venceu. Então, o juízo final, assim como também todos aqueles que não estão em Cristo estão condenados. Todos aqueles que estão em Cristo estão salvos. Então, o que a gente tem que pregar e viver em arrependimento, missão e temor santo. Discernimento, né? Evitar extremos, nem negligenciar, né? Os anjos não existem, não tem demônio. Claro que existe. Claro que o diabo, claro que tem momentos na sua vida, no seu dia, que você sente uma opressão maligna e é maligna. Você precisa estar em espírito de oração o tempo todo, né? Mas também não viver de maneira mística. Tropecei na rua, foi um de Satanás que me empurrou. Não, você tropeçou, distraiu outra pessoa, né? Mas é óbvio também, é outro ponto. Tropecei na rua e o ônibus quase que me atropelou. Não sei como ele desviou. Eu creio que o Senhor está nos livrando, né? Em nome de Jesus. Foca em Cristo, né? Os anjos servem ao Senhor, né? E nós adoramos somente ao Senhor. E aqui foi os textos que eu destaquei, né? E eu deixei algumas perguntas aí no final, né? Em quais aspectos do ensino bíblico sobre os anjos fortalece sua esperança no retorno glorioso de Cristo e na consumação final? Então, é isso que eu quero falar, né? O mais importante dessa aula sobre anjos aqui, nesse momento, é que ela tenha, de alguma forma, fortalecido a sua fé e confiança no Senhor, que Ele tem um exército poderoso que cuida da minha e da sua vida. E como é que vocês veem essas aulas? Valeu a pena saber mais sobre os anjos? Pastor, valeu muito a pena, porque eu não tinha muito entendimento sobre anjos. E ficou muito claro para mim o meu entendimento agora. Para Daniele mim também, valeu muito a pena. Para mim também. Daniele também já deu o joinha dela aqui. Amém? Então, concluímos assim, o pastor Rodrigo está aí, né? Concluímos assim o nosso módulo 1 da turma 2, turma do pastor Rodrigo, Escola de Discípulos, né? O Ministério de Ensino do Ministério Deuteronômio, aqui no nosso Seminário Teológico de Base. E só tenho a agradecer a vocês, meus irmãos, pela fidelidade, o Senhor, a fidelidade, né? Em aprenderem de Deus. Continuem assim, fica aqui a minha palavra pastoral. Aquele que tem sede de conhecer do Senhor, ele jamais será enganado, né? Jamais será abandonado, porque nós erramos e pecamos
na maioria das vezes, por falta de conhecimento, né? A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece, né, por falta de conhecimento. E isso é uma realidade, né? O profeta Oséias já nos advertia sobre isso. Então, conheça mais o Senhor, siga conhecendo ao Senhor. Nós vamos ter esse nosso recesso, né, a partir de hoje, e retornamos no dia 16 de setembro, daqui a 3 terças-feiras, né, a partir de agora, para nós voltarmos ao módulo 2, onde nós vamos falar sobre a queda do homem, né? O pecado e a queda do homem, e entender um pouco mais sobre como isso impactou. Entender o pecado é entender a nossa natureza, entender esse mecanismo nos ajuda a viver uma vida de santidade, para a glória do Senhor. Amém? Pastor